1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 4, nós lemos assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que possamos aprender dela esta noite. Abençoe-nos. Eu peço o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E como vim anunciando, nós vamos hoje começar uma nova série sobre amor. Sobre amor. E é muito importante, crucial, nós temos um bom entendimento, uma boa compreensão sobre amor, porque sem conhecer, sem entender a respeito do amor, nós vamos estar desprivilegiados, despreparados, desabilitados, incapacitados de conhecer Deus. A Bíblia fala em 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se nós não entendemos, não conhecemos com precisão, com profundidade o que é amor, então nós não vamos conhecer Deus, porque Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Então, se a gente não sabe o que é amar direito, não entendemos, nós não podemos conhecer a Deus, porque Deus é amor. João 14,15, Jesus falou: se me amais, guardai os meus mandamentos. Mais uma vez, temos aí Jesus falando sobre amor e como podemos demonstrar esse amor que nós temos para com Deus. Em outra parte, Jesus falou que vocês serão os meus amigos, que só aí já é uma outra forma de amor. Falaremos no decorrer da semana sobre essa questão, mas não tem como termos um relacionamento com Deus que é amor, sem pelo menos entender o que é amor, e viver esse amor e cumprir esse amor. Então, ao iniciar essa nova série sobre amor, nada melhor do que começar com 1 Coríntios 13, que é notoriamente conhecido como o capítulo do amor, pelos versículos que nós lemos e outros. Esse trecho da palavra de Deus, 1 Coríntios 13, é um trecho muito mal interpretado, muito mal empregado, e o motivo é porque ele é mal compreendido, é mal entendido, e francamente ele é manipulado, ele é torcido. E, por exemplo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, há aqueles que digam que aqui está falando sobre o dom de línguas estrangeiras. Não, aqui não está falando sobre dom de línguas estrangeiras. Inclusive, eu já dei até um estudo algum tempo atrás, e eu aconselho você, para entender melhor o que está falando aqui e outras coisas em relação a dons espirituais, acessar aquela mensagem para entender. Mas eu vou só dar isso aqui para ninguém ficar muito suspenso no ar, suspendido em suspense. Quando fala língua dos anjos, primeira coisa, toda vez que um anjo na Bíblia fala com um ser humano, ele fala em que língua? A língua do homem. Eu costumo brincar dizendo que nenhum homem fala anjolês. Anjolês, língua dos anjos, se é que há tal língua, e pode ser que há, os anjos falam entre eles. Porque se um anjo aparece falando em anjolês, falando língua de anjos, como é que o ser humano vai entender a mensagem? Especialmente quando a palavra ângelo, angelos, significa mensageiro. Então, como é que o mensageiro, o anjo, vai trazer uma mensagem e entregar a mensagem numa linguagem que ninguém entende, porque é a linguagem de anjo? Então, não tem essa. Tá? Gabriel, quando apareceu, o anjo Gabriel, quando apareceu para Maria, já pensou se ele aparece lá para Maria? Imagina aquele clarão, aquele anjo de luz aparece.
Aí ele começa a falar. E Maria fala, seu anjo, eu não estou entendendo nada, seu anjo. Não faz sentido, gente. Então, toda vez que um anjo fala com o homem, ele usa a linguagem de homens. Então aqui não está falando sobre isso. O que está falando aqui, como nós veremos, nem que eu falasse tudo quanto é língua nesse mundo, ou até fora do mundo. Se eu falasse inglês, japonês, alemão, chinês, até o que os anjos falam. É isso que está falando aqui. Então, muitas vezes pegam clinicamente selecionam partes de versículos e usam, empregam de forma errada. Mas, como eu disse, há um estudo disponível que explica direitinho tudo sobre isso. Eu aconselho que você acesse isso na mais próxima oportunidade que você puder. Jesus disse em João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então é importante a gente conhecer a verdade sobre este texto, a verdade sobre o amor, do que se trata o amor, como que ele funciona, como identificamos, como podemos categorizá-lo, e a verdade vai nos libertar de qualquer erro doutrinário, de qualquer mentira, de qualquer engano. Existem vários tipos de amor no mundo, existem várias formas de amar, e a Bíblia fala sobre todos estes modos. São 4, nós vamos cobrir esses 4 modos ou tipos de amor no decorrer desse estudo, mas a Bíblia aborda cada um destes 4 tipos de amor. E hoje nós vamos iniciar com o amor mais nobre, o amor mais sublime, que é o amor que a Bíblia traduz do grego como ágape. Os demais tipos de amor, os outros tipos de amor, os que não são amor ágape, eles não são amores errados, não são amores menos importantes ou não importantes, não são amores desnecessários, não é nada disso. Simplesmente cada um tem seu lugar, cada um tem as suas características, mas todo tipo de amor é admirável e deve ser praticado e buscado. Eu costumo dizer que dentro de um relacionamento de matrimônio devem existir todos esses tipos de amor, e se não há, então alguma coisa está errada, mas isso fica para outra hora. Hoje nós vamos focar dentro da questão de amor ágape, nós vamos falar sobre os propósitos do amor, mais especificamente do amor ágape, que é usado no nosso texto, toda vez que menciona amor, em 1 Coríntios 13, dos versículos 1 ao 4, sempre está usando a palavra ágape, a palavra traduzida como amor. E o amor pode transformar nossas vidas. E eu quero começar hoje, então, vendo os propósitos do amor. E olhe comigo no versículo 1, onde diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa e como sino que tine. O amor, ele dá propósito às nossas habilidades. O amor, ele dá propósito a toda habilidade que nós temos. Deus, eu vou chocar algumas pessoas talvez, Deus não se impressiona muito com as nossas habilidades. Tá? Você pode ser o melhor que seja, Deus não está muito impressionado pelo simples fato que foi Ele que lhe deu aquela habilidade, ou foi Ele que lhe deu aquele dom. Então Ele não está surpreso, Ele não está impressionado, porque foi Ele que deu. Ele sabe que você tem essa habilidade, foi Ele que deu para você. Então Ele não está dizendo, uau, Ele é demais, ela é demais. Não tem isso com Deus, tá? Porque Deus que nos dá a habilidade, Deus nos dá o dom, mas o amor, ele equilibra e harmoniza os dons e as habilidades. Pastor, qual a diferença de dom e habilidade? Bom, dons, dentro do contexto que eu estou falando, são dons espirituais, e por dom espiritual eu digo alguma capacidade que você obteve depois da sua salvação. Foi um dom, uma habilidade que você recebeu antes. Habilidades são capacidades, são habilidades que você tem que talvez você tinha antes da salvação. Ou seja, não foi algo que lhe foi dado como presente de salvação. Porque a Bíblia fala que quando nós somos salvos, nós recebemos um presente de salvação. São dons espirituais. Então, pode ter alguém que tenha uma habilidade, uma facilidade para música, ou comunicação,
ou o que seja. Isso pode ser uma habilidade natural que Deus nos deu, mesmo que a gente não for salvo. Tem pessoas que têm habilidades que Deus deu, não são salvos, são perdidas, mas as habilidades foi Deus que deu. Agora, alguém talvez não era muito bom numa certa área, e depois de ser salvo, Deus não deu um dom de ensino, ou por exemplo, música. Eu conheço pessoas que têm uma habilidade natural de música. Eu conheço pessoas que têm um dom de música. Eles não eram muito musicalmente inclinados, mas depois da salvação, é como se de repente floresceu um interesse, uma habilidade musical. Tá? Mas o amor, ele vai equilibrar e vai harmonizar as nossas habilidades. E sem amor, dons e habilidades, segundo o texto que nós lemos, não são nada. Não foi o que lemos aqui? Se não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. E vendo o paralelo nas demais passagens, ele fala, não seria nada. Então é o amor que vai dar o propósito, o amor que vai dar essa harmonia, esse propósito aos nossos dons. Se você falasse todas as línguas, como aqui o versículo fala, sem amor, comunica o tanto quanto um sino. Agora, entenda que aqui Deus está fazendo uma comparação entre você falar língua, falar um idioma. Idiomas são coisas complexas, você pode usar palavras para transmitir conceitos complexos. Tá? Você pode comunicar com sino? Pode. Inclusive, antigamente, sinos eram muito usados para comunicar. Eram limitados no seu escopo, mas era possível. Por exemplo, sinos eram usados como alerta ou alarme. Sinos eram usados nas igrejas, até hoje, né? Tem igreja que toca o sino para quê? Para anunciar que vai começar o culto, vai começar a missa, vai começar seja lá o que for, para comunicar as horas. Antigamente, a igreja, eu vou usar o termo igreja de forma bem ampla, bem generosa, tá? Mas as igrejas tinham muitas vezes o único relógio na cidade, dependendo do tamanho da cidade. Às vezes a cidade toda mantinha a hora pelo relógio da igreja, e a cada hora soava o sino indicando a hora. Então, todo mundo aqui já ouviu falar no Big Ben, lá em Londres, né? Inclusive agora mudou o nome no jubileu da rainha, agora chama-se Torre Elizabeth. Mas o que acontece? Quando é 1 hora, o sino toca quantas vezes? Uma vez. Às 2 horas, ele toca as 2, assim por diante. Então, o sino está comunicando o quê? Ele está comunicando a hora. É uma forma de comunicar, através de sinos. Na guerra, antigamente, se usava sinos na guerra para fazer várias formas de comunicação. O trem, quando o trem vai passar, até hoje, toca o quê? Um sininho. Mas isso são formas limitadas e rudimentares. E que aqui Deus está dizendo o seguinte, ele fala, olha, mesmo que você falasse todas as línguas, grego, hebraico, árabe, japonês, chinês, português, alemão, francês, o que for, sem amor seria como um sino. Ou seja, você pode comunicar pensamentos complexos em várias línguas para vários povos, mas sem amor isso ficaria como se limitado a um sino, que sim comunica, mas de forma bem rudimentar, bem vazia, sem muito propósito, sem muita refinamento. Então, o sino ele comunica, mas a linguagem é muito melhor do que um sino. Você pode falar e desenvolver pensamentos muito mais completos. O amor, em outras palavras, ele não só dá propósito, mas o amor ele turbina as nossas habilidades. Por quê? Porque quem nos deu os dons e habilidades foi Deus. E Deus nos deu justamente para que nós pudéssemos demonstrar, repassar o amor de Deus adiante para as outras pessoas. Então, se nós estamos usando os dons e habilidades que foi o próprio Deus que nos deu, e nós estamos usando esses dons e habilidades em amor, com amor, então Deus vai nos abençoar e vai turbinar aquela habilidade, aquele dom, para que sejamos mais eficazes, cumprindo aquilo para o qual Ele nos capacitou em primeiro lugar. Então, o amor vai turbinar dons e habilidades para fazer a sua obra, para servir a outros e para podermos amar.
Dons e habilidades usadas corretamente, empoderadas e turbinadas por Deus, devem ser usadas para demonstrar amor. Por isso que fala, você pode falar a língua que você quiser, mas se não tiver amor, não é o que poderia ser. Não é tão abençoado, tão turbinado quanto poderia ser. São ferramentas a serem usadas a serviço de Deus e demonstrar o amor ao servir Deus, ao servir aos outros. Pastor, como é que eu posso servir a Deus? Como é que eu posso servir a Jesus? Servindo as pessoas. Jesus falou, tudo que fizesse a um desses meus pequeninos, o fizestes para mim. Então nós servimos a Deus servindo aos outros. Nós amamos a Deus amando aos outros. E vice-versa. Se não servirmos e amarmos ao próximo, nós não estamos servindo nem amando a Deus. Então podemos usar nossas habilidades para outro propósito, podemos usar nossos dons para outros propósitos. Eu digo isso não só no sentido de capacidade, mas também por permissão. Podemos trabalhar com os nossos dons e habilidades até para gerar rendas. Não há nada de errado com isso. Sabe, se você tem uma habilidade natural, ou até se Deus lhe deu um dom, qualquer que seja, musical, por exemplo, não há nada de errado você usar isso para gerar uma renda, conquanto que seja para trazer glória a Deus. Muitas vezes você ouve pessoas, algumas famosas, que tinham um talento ou um dom espiritual, mas usavam aquele talento, dom espiritual, especialmente na área de música, eu me refiro agora, não para servir a Deus e abençoar os outros, mas eles vão tocar em shows, bares e outras coisas assim que não tem nada a ver com Deus. Tá? Mas não há nada de errado. Se Deus deu a habilidade de você sabe comunicar, você pode trabalhar em vendas, em representações, talvez você tenha um dom de administrar, você pode ser um administrador, um gerente, um supervisor, talvez você tenha um dom de, enfim, não há nada de errado de você usar dons e habilidades, mas quando usamos dons e habilidades sem ser primeiramente e principalmente para a obra de Deus, então nós não estamos usando aquilo em amor, estamos usando aquilo em amor próprio. Mas como nós vamos ver, uma das características do amor é justamente não ser amor próprio. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Usar nossas habilidades para nosso próprio uso, nossa própria vantagem, é permissível, mas deve ser secundário e jamais o principal. Se usarmos as habilidades somente e primeiramente para nosso uso, nossa vantagem, então não é amor. Não é amor. É auto-amor, ou seja, é egoísmo e está fora do propósito principal de Deus. Sim, pastor, e daí? Eu vou usar os talentos e as habilidades que Deus me deu e vou usar só para mim, não vou usar para os outros, não vou usar para Deus, não vou usar no ministério, não vou usar para abençoar e ajudar as pessoas, eu vou usar para mim, quando tem proveito para mim, quando tem vantagem para mim, quando a prova é a mim, eu vou usar. E daí? O dom é meu, a habilidade é minha, eu faço o que eu quero. É verdade. Verdade. Deus lhe deu. É seu. Só que nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus nos deu. Então, pastor, eu vou fazer o que eu quiser com o meu dom. E daí? Não, daí que você não vai ser obediente, você não vai ser grato, e portanto não haverá bênçãos aqui na terra, e não haverá galardão no céu. Porque no tribunal de Cristo, onde todos hemos de comparecer, uma das coisas pela qual seremos julgados é justamente o que fizemos com os nossos dons e habilidades. Ah, pastor Deus, só que foi o que fez Jesus. O Senhor me deu um dom, eu peguei esse dom, eu fiz uma fortuna. Eu tinha a capacidade que o Senhor me deu de administrar, então eu entrei para negócios, eu não tive tempo para a igreja. A igreja é coisa para os fracos, né? Mas eu não, pastor. Não, pastor não, Deus. Eu fiz uma fortuna, e eu criei um grande império, muito bom, aqui na terra será aplaudido, fez muito dinheiro, conta cheia, tudo bem, mas e para o meu reino, o que foi que você fez? Não tive tempo para isso. Pois bem, toda a fortuna e o império que você fez, fica, e você vai para o céu, galardão, zero, ou muito pouco. Então, nós podemos fazer o que nós bem quisermos com nossos dons e habilidades, mas se nós
tivermos o amor que está propulsionando, está alimentando as nossas habilidades, se o amor está dando propósito para as nossas habilidades, então as nossas habilidades vão ser usadas para abençoar e ajudar aos outros, não só a nós. Nós vamos querer abençoar e ajudar aos outros, tá? E nós vamos prestar conta disso. Então, por mais habilidoso e talentoso que sejamos, sem amor, é pouco ou nada aos olhos de Deus. Então, o amor dá propósito aos nossas habilidades, o amor dá propósito ao nosso conhecimento. O amor dá propósito às nossas habilidades e também ao nosso conhecimento. Versículo 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Os coríntios, e essa carta é a primeira carta aos coríntios, os coríntios, eles estavam cheios de si mesmos, eles estavam cheios, inflamados com o seu próprio conhecimento. Por quê? Porque era um conhecimento que não estava propositado, não estava influenciado, energizado pelo amor. Olha o que fala 1 Coríntios 4:10. Paulo falando, dando uma bronca aqui, nos crentes de Corinto. Ele fala assim: nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Então veja bem, eles tinham um pouquinho de conhecimento e estavam achando que estavam abafando, eles achavam que eles eram sábios e ilustres e fortes, e os líderes da igreja, ou seja, Apolo e Paulo e outros, eles achavam, ficaram tão cheios de si, que achavam que eles sabiam mais do que os líderes. Eles entendiam mais. Vou ler de novo aqui, olha: nós somos loucos por amor de Cristo. Ou seja, vocês acham, nós loucos, vocês não entendem. Nós somos loucos e vós sábios. Então esse louco é para ser contrastado com sábio. Não é louco de estar rasgando dinheiro, batendo a cabeça na parede. Não é louco de biruta, é louco de tolo, porque contrasta: nós somos loucos e vocês são sábios. Ou seja, nós somos tolos, nós não entendemos de nada. Os sabichões são vocês, quem é sábio são vocês, quem sabe das coisas são vocês, nós não. Eu, Paulo, Pedro, Apolo, nós não sabemos de nada, aos seus olhos. E continua: nós fracos, vós fortes. Ou seja, a liderança não sabe nada, é fraco, vocês que são os espirituais, vocês são os gigantes da fé, vocês é que entendem. Vós ilustres e nós vis. Ou seja, nós somos coisas... Vocês que são os bambambãs, vocês que são os top. Por que isso? Porque eles tinham conhecimento, mas esse conhecimento não estava temperado com amor. E quando você não tem amor, o conhecimento sobe para a cabeça. Em vez de usar o conhecimento para servir aos outros, o conhecimento... Vou dizer uma coisa para você: quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu percebo o quanto eu não conheço da palavra de Deus. E um erro muito comum com muito crente jovem é o seguinte: o crente maturo começa a aprender da Bíblia, aprende 2, 3 coisinhas e já acha que é o teólogo mandado pelos deuses. Eu sou um teólogo, eu decorei os livros da Bíblia, eu sei dizer a ordem. Pronto, a pessoa acha que sabe de tudo. Muito cuidado, isso é um sinal de conhecimentos que não foi temperado com amor. O conhecimento não temperado com amor leva ao orgulho e soberba. O conhecimento que é temperado com amor leva à humildade e servitude para com os outros, não egoísmo e orgulho. Então muito cuidado com isso. Sem amor, todo conhecimento se torna inútil, contraprodutivo e até destrutivo, porque inflama, como era o caso aqui dos coríntios. Então nunca o conhecimento deve ser para nos exaltar, nos exibir, nunca deve ser usado para controlar ou manipular as pessoas. Acontece muito. Alguém se propõe, como sendo sabichão, sabe de tudo, e com isso quer controlar, manipular pessoas e situações. Devemos sim estudar a Bíblia e aprender para usar o conhecimento, para abençoar outras pessoas, para primeiramente obedecer a Deus e fazer o que Ele mandou.
Devemos aprender e estudar em qualquer área, seja lá qual for, não só da Bíblia ou coisas a ver com a palavra de Deus, seja lá o que for. Qualquer conhecimento que venhamos aprender é para ser usado a serviço de Deus e dos outros. Alguém aqui conhece pessoas que entendem de certos determinados assuntos, mas nunca explicam, nunca dizem, nunca compartilham? Sabe, mas explique isso aqui. É o seguinte, isso aqui é assim, você faz... entendeu? Não, você é burro. Eles não querem ajudar, eles não querem abençoar as pessoas, não querem passar conhecimento adiante. Eu estou com um problema aqui, você pode me ajudar? Rapaz, até que poderia, mas eu estou sem paciência. Claro, a pessoa não vai falar isso. Eu estou sem tempo. Eu não quero. Eu poderia, mas eu não quero. Porque no fundo, eu vou ganhar o que com isso? Isso é conhecimento que não é temperado com amor. O conhecimento que é temperado com amor é, tudo que está aqui dentro está a serviço de quem precisar. Tá? Vou dar um exemplo bem simplesinho. Foi o irmão Manuel, estava lá na Seminário de Casa, como você sabe. Ele perguntou para mim como é que funcionava lá a questão do filtro, da piscina, tal coisa. É uma coisa simples. Tá? Sabe como é que eu aprendi? Montando aqui, ó. Montando essa coisinha aqui, tá? A irmã Luciane sabe que eu fiz até um guia, né? Eu fiz um manualzinho explicando tudo. Por que eu fiz um guia? Porque eu fiz primeiramente para mim. Mas sabe por quê? Porque alguém que veio instalar, eu não sabia, eu perguntei, essa pessoa ensinou, passou para mim como funciona a válvula que abre, a válvula que fecha, onde entra, onde sai, onde limpa, onde... Aí eu anotei tudo, fiz um guiazinho, aprendi. Aí passei para a irmã Luciane, por quê? Porque a irmã Luciane é que toma conta dessa área, aqui, no momento na igreja. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu estou passando adiante, a irmã Manuel perguntou para mim, eu não falei, eu sei, mas a minha taxa de consultoria de assuntos piscinísticos, não, eu simplesmente expliquei para ele, por quê? Porque ele está aqui. Eu poderia falar, irmã, eu estou sem paciência agora, estou cansado, você vai para lá, outra hora eu explico isso daí. Não, eu expliquei. Um exemplo simples, não precisa ser coisa da Bíblia, quanto mais da Bíblia. Quanto mais a Bíblia, mas em qualquer área. Tá? Nós devemos ser uma bênção para as pessoas. Tá? Devemos usar amor. É isso que o amor dá propósito ao nosso conhecimento. O nosso conhecimento é para demonstrar amor, seja lá o que for. Aqui o texto fala ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência. Vê que ele engloba tudo. Engloba tudo tipo. A palavra ciência na Bíblia quer dizer conhecimento. Então nem que eu tivesse todo o conhecimento, ou seja, eu entendo de tudo, qualquer assunto eu entendo. Mas sem amor, de nada serve, de nada adianta. E junto aqui, Paulo, inclusive, ele bota até fé. Se eu tivesse a fé de transportar montanhas, nada seria. Então, o amor, ele dá propósito ao nosso conhecimento, ele dá propósito à nossa fé. Olha comigo no versículo 3. Não só o amor dá propósito ao nosso conhecimento, habilidade e fé, ele dá propósito aos nossos sacrifícios. Olha o que fala o versículo 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Tem muita gente que fala, tá vendo? Quem tem fortuna, você tem que distribuir para os pobres. Ah, tá. E o corpo entregar para ser queimado também? Essa parte aí eu não entendi direito. Não, a verdade aqui não está dizendo que quem tem fortuna é para dar para os pobres. Tá? Não é isso que está dizendo aqui. Isso aqui não é uma espécie de uma revolução proletária, comunista, que quem tem dinheiro tem que dar para... Não é um Robin Hood espiritual, não. Aqui está dizendo, fazendo uma comparação, assim como a questão das línguas. Mesmo que você pegasse tudo que você tem no mundo e vendesse tudo, ficasse só com roupa no corpo. Não está mandando você fazer isso, assim que eu não está mandando você entregar seu corpo para ser queimado, gente. Está no mesmo contexto, a mesma frase. Tá? Agora, se você quer ajudar os pobres com sua fortuna, claro, nada de errado, devemos fazer isso, mas não é dar toda a sua fortuna e ficar destituto e sem um tostão na vida e sem nada. Não é isso que está dizendo. Da mesma forma que não está mandando você se jogar na fogueira, tá? Mas está dizendo aqui sobre sacrifício.
mesmo que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É interessante, dar sustento, a fortuna, entregar o corpo, como que isso vai me aproveitar? Se eu ficar liso e tudo queimado, como que isso vai me aproveitar? Aqui está falando sobre recompensas e galardões que Deus dá nessa vida e no céu. Agora veja só que interessante. Se a gente fazer sacrifício, seja ele financeiro, seja o que for, físico, mas não for feito em amor, não vai ter galardão. Lembra os fariseus? Os fariseus gostavam de fazer longas orações, e gostavam eles dizimavam no hortelã e no cumim, e eles eram bem, mas era para quê? Para os homens ver e aplaudir. Jesus falou, já recebestes a tua recompensa. Você não queria admiração dos homens? Está admirado. Já foi recompensado. Então se a gente dá tudo que tem e o que não tem, queima o corpo, mas não fez com amor, não vai aproveitar nada, não vai ter retorno espiritual ou de Deus nenhum. Por quê? Porque não foi feito em amor. Então, o amor dá propósito ao nosso sacrifício. Falando em sacrifício, é impossível falar de amor e não falar de sacrifício. Amor e sacrifício são dois paralelos, andam de mão dadas. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto. Vamos lá. Em que a gente pode conhecer? De ter conhecimento do amor. Que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amor é sacrifício. Quando eu falo aqui, conhecemos o amor, como? Ele deu a vida. Ele deu a sua vida em quê? Sacrifício. Nós conhecemos o amor porque Deus sacrificou, deu o seu filho por nós. Então não tem como você amar, desde o amor que Deus tem por nós, até o amor de uma esposa pelo marido, marido pela esposa, dos pais pelos filhos. Eu vou dizer uma coisa bem óbvia aqui, na família quem tem que sacrificar mais é o pai, é o marido. Os maiores sacrifícios partem dele, porque eles representam Deus no lar. Então se for para o marido ou a esposa sacrificar, quem vai sacrificar primeiro é o marido. Ah, mas é o marido que trabalha, a esposa, não interessa, não tem nada a ver, quem trabalha, quem faz o dinheiro, nada a ver. Se é para ver sacrifício, a última pessoa a sacrificar no lar são as crianças. Não tem comida hoje, come os meninos tudinho, depois come a mãe e o pai. Isso é sacrifício. O sacrifício começa por cima. O sacrifício começa por Deus. Nós conhecemos o amor nisso, que Ele deu sua vida por nós. É interessante, as outras religiões, é nós que tem que fazer coisa por Deus deles. Você tem que se flagelar, sacrificar, você tem que... O cristianismo bíblico é quando Deus fez por nós, Deus sacrificou primeiro. Então não tem como amar em qualquer esfera, no lar, na igreja, no casamento, não tem como falar em amor sem haver sacrifício. Então amor é sacrifício, e o amor dá propósito ao nosso sacrifício, dá propósito a ele. Nossas decisões devem ser feitas com base no amor. Amor é a demonstração, o sacrifício é o amor sendo demonstrado, é amor em ação. Sacrifício é a moeda do amor, e sem amor, e sem sacrifício não há amor. É impossível amar sem sacrifício. Amar é sacrificar, seja sacrifício de tempo, dinheiro, habilidade, mas é sacrifício, é se dar. Isso é amor. Sacrifício é se colocar em segundo lugar em prol de outra pessoa. Pode ser a sua esposa, seu esposo, seu filho,
ou uma pessoa estranha que você nunca viu e nunca mais vai ver na vida. Esse talvez é o amor mais nobre. Porque se você não amar os seus pais, pode ter repercussão. Se o marido não ama a esposa, pode ter repercussão. Se a esposa não ama o marido, pode ter repercussão. Mas se você não amar aquela pessoa que você nunca viu e nunca mais vai ver, ó, tanto faz como tanto fez. Quando saímos para evangelizar, é uma demonstração de amor. Estamos sacrificando nosso tempo. E tempo é nossa vida, gente. E muitas vezes, geralmente, nós falamos com alguém estranhos que nunca vimos antes e provavelmente nunca mais veremos. Seria bom que viesse para a igreja, mas a questão não é a questão que talvez nunca mais vamos ver. Se eu nunca tivesse aquele encontro, se eu nunca tivesse feito aquele sacrifício, nunca haveria uma repercussão entre eu e aquela pessoa. Mas não interessa se é um estranho, familiar, se é o seu cônjuge, não interessa. Amor sem sacrifício não existe. Sacrifício sem amor ao próximo é egoísmo e orgulho. É como os fariseus, eles fazem o sacrifício, mas é para aparecer. Ou senão você está de olho em alguma coisa. Talvez, bom, eu vou fazer isso hoje, um favor hoje, mas depois eu vou querer um retorno, depois eu vou querer o favor de volta, depois eu vou querer o troco. Isso não é amor, isso é auto-amor. Tá? E não é isso que estamos falando aqui. Sem amor, nosso sacrifício é em vão. As palavras usadas aqui são: nada serve, nada me aproveita. Por quê? Porque é um sacrifício, mas é em vão. Olha o versículo 4 comigo. O amor dá propósito ao nosso conhecimento, nosso sacrifício, às nossas habilidades, e o amor dá propósito à nossa paciência. Paciência, pastor. Não existe amor sem sacrifício, não existe amor sem paciência. Olha o que fala aqui no versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Pastor, aqui nada está falando sobre paciência. Aqui não tem, onde é que tem paciência aqui, pastor? Tudo isso que eu falei, tudo isso que eu li aqui do versículo 4, está mencionando coisas que englobam e fazem parte da paciência. Para você ter paciência, o amor é o quê? Sofredor. Me diga, se você que não está com paciência, não é uma sofrência só. Tem que ter paciência. Para ser sofredor, para ter paciência, você sofre. Porque está esperando, haja paciência. É um sofrimento. É benigno. Não existe paciência sem bondade. Uma pessoa que não tem paciência, pessoa que não tem bondade, não tem benignidade. O amor não é invejoso. Mais uma vez, é paciência. A paciência não está pensando, sim, e eu? Como é que eu fico nisso? Não, você não está pensando em você. Você não está invejando a situação. Você está pensando no outro, não em você. A inveja, em vez de você focar no outro, você foca em si. Próxima coisa, o amor não trata com leviandade. O que é leviandade? Falta de seriedade. Uma pessoa que não leva você, a sua situação, o seu problema a sério, não vai ter paciência. Não vai se dispor do tempo, paciência. Por quê? Porque para ele aquilo não é sério. É uma coisa leviana, não tem importância. O amor não trata com leviandade. Porque amor gera o quê? Paciência. Continuando, o amor não se ensoberbece. Mais uma vez, paciência. Paciência, porque ensoberbecer é o quê? É você se achar mais maior, mais importante além do que o próximo. E quem assim age não tem paciência. Então, o que está descrevendo aqui é um propósito que o amor dá dentro desses parâmetros para a nossa paciência. Sem amor não há paciência, e onde há paciência, há amor. Por isso que quando a gente perde a paciência, é um sinal. É um sinal que está faltando amor. Ah, pastor, é que eu não tenho paciência. Você está dizendo, você não tem amor. Você quer fazer alguma coisa que você quer fazer.
Você quer focar em uma coisa que você quer, ou seja, você não tem paciência com ninguém, porque não é o que você quer, não é o seu interesse, não é o seu problema, não é o seu propósito, não é a sua vontade. Tudo isso é o que eu acabei de falar, sobre EBC, sobre inveja, sobre leviano. Não é sério. Por isso que eu lidar com crianças, a criança pega um papel, aí tem lá uma árvore, aí pega um lápis colorido, aí vai pintar. Aí você pega aquilo, que coisa mais linda! Por que aquilo? Você está demonstrando, ou você pode falar, eu não tenho tempo para isso, vai aprender a pintar, depois você traz para mim. Me diga se isso não é falta de amor. Eu não tenho tempo para isso. Um exemplo bem simples para explicar como o amor dá propósito à nossa paciência. E sem paciência não há amor. Não há amor. A falta de paciência é uma marca patente da falta de amor. Pensou se Deus não tivesse paciência conosco? Amor requer paciência. A pessoa impaciente não tem essas coisas aqui, que são características do amor e de quem tem amor. Deus tem paciência conosco, enquanto nós amadurecemos, enquanto nós crescemos. Mas da mesma forma, em amor, Deus também chega uma hora e fala, basta, chega. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama. Mais uma vez, amor tem a ver com correção. O Senhor corrige quem ama. Então, quando Deus fala chega, basta, não é que Ele falou agora você suma na minha frente. Não, Ele vai lhe corrigir porque Ele te ama. Vou ler o versículo. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus tem muita paciência com a gente, mas chega uma hora que o amor dele, parte do amor diz, agora chega. Paciência de Deus não é uma carta branca para a gente ficar, desobedecendo, rebelde, faz o que quer, ignora isso, faz tudo. E na paciência, Deus vai dizer a gente, não. Amor é paciência, mas amor também é dizer, chega, agora basta, agora vai entrar no açoite. Por quê? Porque eu açoito todo aquele que amo. Então Deus é paciente, mas chega a hora de entrar no açoite. Provérbios 3, versículo 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama. Assim como o pai ao seu filho, a quem quer bem. Querer bem não é amar? Então, assim como o pai ama o filho e disciplina, mais uma vez, pais, mães, tem que haver disciplina. Sem disciplina, não há amor, porque amor faz parte da disciplina. Eu não vou entrar na questão dos pormenores, que foge um pouquinho do assunto, mas aguardem, qualquer hora dessa vai sair um estudo sobre isso, mas amar, disciplinar, por quê? Porque o pai tem paciência, Deus tem paciência, mas chega uma hora que em amor, a Bíblia fala, Deus fala, agora é a hora do açoite, agora é a hora da repreensão, justamente porque eu te amo. A Bíblia fala que o pai que não disciplina o filho, não o ama. O pai que não disciplina o filho, não o ama. Não sou eu dizendo isso, a Bíblia está dizendo isso. Mas sabe por que o pai não disciplina o filho? Muitas vezes é por causa disso. Disciplinar dá trabalho. Você tem que parar o que você está fazendo. Você tem que ir lá falar. Talvez dar umas lapadazinhas no lugar certo. Aí você tem que lidar com a criança, tem que explicar o que foi acontecer, você tem que orar com ela. Tudo isso dá trabalho. E além do mais, vai me chatear. Eu não quero bater no meu filho. Eu não quero disciplinar meu filho. E sabe uma coisa? É bom que você não queira. Eu fico preocupado quando o pai e a mãe quer pegar o filho. Aí mora o perigo, aí que está o problema. Quando você tem vontade. Nenhum pai deve disciplinar o filho com vontade. Não é para fazer com a hora está errada. Mas pastor, ele quebrou, eu comprei ontem, não vi, ele quebrou. Tá, então faz o seguinte, vai dar uma volta no quarteirão para se acalmar, ou na cidade, ou na Lagoa Mundaú, mas se acalme, nunca discipline sem ser em amor.
Mas pode ser que você não está muito amoroso no momento porque ele quebrou alguma coisa ou fez alguma coisa que realmente... Mas não é para disciplinar com gosto. É para disciplinar com amor. Eu entendo que os pais têm pena, não querem disciplinar seus filhos. Eu entendo isso, porque nenhum pai deve querer. Mas é que vem o amor. O pai que ama vai fazer aquilo, apesar de não ser algo agradável, algo que ele queira fazer, aquilo vai me chatear, aquilo vai me... Mas eu vou fazer não porque o que eu vou ou não vou sentir. Eu faço isso porque eu te amo e porque Deus manda. Tá? Mais uma vez, o tema hoje, o assunto não é disciplina, mas estamos falando porque dá proposta à paciência. Eu quero deixar bem claro que a paciência de Deus chega uma hora que ela acaba. Não é que ela acaba, esse é o termo errado. Ela é infinita como ela é infinita. Não é que a paciência acaba. Deus vai lá e desliga a torneira, só isso. A caixa de paciência de Deus está topada, está sempre cheia. Mas ele pode ir lá e fechar a torneira. Não quer dizer que acabou. Fechou a torneira. Tem o quanto você quiser lá em cima. Agora Deus fecha a torneira porque Ele nos ama. Para nos repreender, para nos disciplinar. Então, eu vou encerrar. Oba! Cuidado com a disciplina de Deus. Eu vou encerrar com um exemplo muito gráfico e real. Se eu não me engano, foi nos anos 70, havia um grupo de missionários, o mais famoso, porque ele morreu, é o Jim Elliot. Vocês devem ler a história dele, a esposa dele morreu alguns anos atrás, escreveu um livro, foi palestrante, enfim, mas Jim Elliot foi missionário no Equador para alcançar uma tribo não alcançada pelo Evangelho, Acua, alguma coisa assim, não lembro direito, mas enfim. E ele começou no meio da selva, e ele os alcançava com um avião, né? Tinha um aviãozinho, um Cessna, se não me engano, e durante meses sobrevoaram a região, eles davam voos rasantes, né? Lentos, e jogavam presentes, enfim, alimentos, ferramentas, para tentar ganhar confiança e ver que eles não eram do mal. Fizeram isso por vários meses. E foram plotando onde que estava, até que foram lá pessoalmente fazer contato com essa tribo. Quando entraram na tribo, na aldeia deles, eram 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens. Eles foram atacados e mortos a lanças, flechas e machados. Foram mortos. As esposas conseguiram fugir. Acredite se quiser, mas as esposas não desistiram do ministério. Voltaram para a aldeia, perseveraram e ganharam aquela aldeia, aquela área toda para Cristo. Um dos homens que foi responsável pela morte de Jim Elliot, além de se converter, se tornou pastor. E batizou a filha dele quando ela foi salva. A filha do Jim Elliot. E a filha também morou vários anos junto com a mãe, a viúva, junto com o povo. Essa tribo, no meio da selva, ministrando e treinando. Sabe o que é isso? Amor. Dá propósito às habilidades que eles tinham. Eles sabiam pilotar, sabiam pregar, deu propósito às habilidades, deu propósito ao sacrifício, deu propósito ao conhecimento que eles tinham, deu propósito a tudo. A paciência. Esse por tem falado, sabe uma coisa? Vocês vão tudo ir para o inferno. A gente fez tudo isso, sacrificamos, fizemos isso, matou meu marido, sabe uma coisa? Eu quero que vocês se explodam. Ela não fez isso. E até a filha dela trabalhou junto com essa tribo, tanto que foi batizada lá, por um dos homens que foi responsável pela morte do pai. Isso é amor. Não é fazer o que você quer, o que você acha, o que é conveniente. Deu propósito ao sacrifício.
O marido dela morreu. Ela perdeu o marido. O marido deu sua vida, ou tomaram a vida dele. O amor dá propósito a tudo. O amor pode dar propósito à nossa vida. Mas nós temos uma escolha. Nós vamos receber esse amor? Sim. Você não tem escolha se vai receber no amor de Deus, porque um Deus é amor e Deus ama a todos. Não há nada que eu e você precisamos fazer para recebermos mais amor de Deus. Deus ama o ímpio, Deus ama o ateu, o incrédulo, o maldoso, o bom, o ruim. Deus ama todo mundo porque Ele é amor. É só o que Ele pode fazer. A grande questão não é se eu vou receber o amor de Deus. A grande questão é se eu vou repassar o amor de Deus e deixar que Deus dê propósito para as minhas habilidades, meu conhecimento, minha paciência, meu sacrifício. E quando nós deixamos o amor dar o propósito às nossas vidas, aí nós estamos refletindo, passando adiante o amor de Deus. Ele pode transformar as nossas vidas e as vidas das pessoas ao nosso redor, para o bem ou para o mal, se deixarmos o amor fora dos propósitos das nossas vidas. E vamos orar, Pai amado.